Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render. Quero te ajeitar, mas ainda é bom você.
Salmo de número 84. Salmo de número 84. Salmo 84, diz de 1 a 10. Salmo 84, de 1 a 10. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal junto à casa, verdurinha minha para si, e a sua prole junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, eles estão te louvando continuamente. Bem-aventurado o homem cujas forças está em ti, em cujo coração estão os caminhos afirmados. Passando pelo vale, faz beber um lugar em fontes, e acima de um trono em obra de Deus. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, tenha os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia entre os atos do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Prefiro estar à porta da casa de Deus ao morar nas terras dos ímpios. Amém. Vamos continuar louvando a Deus mais grande.
Igreja da Senhor. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, em tua presença, Senhor, venho te pedir que o Senhor venha estar derramando bênçãos impedidas sobre a palavra que foi dita. Que o Senhor venha estar usando o seu servo poderosamente, como o Senhor sempre usou, Pai. Que o Senhor, cada palavra venha de encontro aos nossos corações. Que cada palavra seja como certa, Senhor, que acerte o alvo. Que ela venha nos alimentar, nos sustentar, Pai. Toma a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Abençoa, Pai, a partir desse momento, a palavra e o culto. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que nós podemos sentar. Queridos, vamos estar dando início à segunda parte do nosso estudo sobre santificação, sobre santidade. Onde a gente consegue terminar hoje. Nós vimos inicialmente, no domingo passado, a ideia sobre santificação. E nós descobrimos coisas interessantes, que nós vamos repassar rapidamente. A palavra santidade é algo que faz parte da característica de Deus, é um atributo de Deus, e por isso só Ele tem santidade. Nós, meros mortais, fisicamente falando, nós temos santificação. Descobrimos também, estamos só lembrando, que algo pode ser separado se ele está dentro do momento de santificação. Foi separado por alguma coisa e não está sendo aplicado conforme separado. Vou dar um exemplo, como se eu pego essa guitarra, eu apresento a Deus a guitarra, mas um dia qualquer aí eu descuido, ou alguém descuida, e usa a guitarra para tocar uma música no forró ou em algum outro lugar. É uma coisa separada que não está sendo aplicado com santidade, com santificação. Então nós vimos isso quando Deus separou a tribo dos levitas, separou algumas coisas do templo. Então tudo aquilo que você tem que entender é o seguinte: separado, santo, é tudo aquilo que foi separado. A diferença é, está sendo usado corretamente ou não. Então nós descobrimos, vendo que ele tem a pessoa ou o objeto separado, santo. Então santo é aquilo que foi separado para Deus. Agora, se está sendo santificado, está sendo aplicado corretamente, nós não sabemos. Tá? E hoje, queridos, nós vamos prolongar e nos aprofundar um pouco mais. Nós, a partir de agora, nós vamos estar vendo alguns adjetivos que expressam a ideia de santidade, algumas palavras que são expressas, talvez não fale a palavra santa, talvez não fale a palavra santificado, mas expressa a ideia de santificação. Primeiro texto, nós vamos precisar de vocês. Abra sua Bíblia, dois textos diferentes. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 9, 13. Depois, segunda a Timóteo, 3,15. Primeira aos Coríntios, 9, 13. E segunda a Timóteo, 3,15. Uma palavra pouco empregada nesse sentido, mas é empregada. Ela é achada só nesses dois textos. Quem achou pode ler, por gentileza. Primeiro aos Coríntios 9:13. Não sabeis vós que as administram o que é sagrado, como o que é sagrado do templo, e o que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar. Então aí está falando o que é sagrado. Essa palavra pouco é aplicada no Novo Testamento. Aparece só duas vezes. Nesse primeiro texto que foi lido e no próximo texto será lido. A palavra sagrado, nesse sentido, quer dizer separado, santo, aplicado a assuntos concernentes a Deus. Agora, 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância sabes sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E essa palavra aí está sendo aplicada não a pessoa, mas a coisas. O primeiro texto a coisas, aí vai as sagradas escrituras, não a pessoa, não a coisa. Essas são letras separadas para isso. Mas vamos continuar, queridos. Também aparecem outros adjetivos, que é empregado ocasionalmente no sentido mais ritual. Primeiro, poucas vezes aplicado. Segundo, mais no sentido ritual. O ritual que acontecia é separar do ordinário para propósitos sagrados, pôr de lado para certos ofícios. Então agora, a
palavra que nós vamos ler, o texto que nós vamos ler, é aquilo que era comum. Vamos dar um exemplo? Essa cadeira aqui é uma cadeira comum, usada para qualquer coisa, em qualquer momento. A partir do momento que a gente ainda não fez isso, que eu também achei que ainda não chegou uma cadeira apropriada, a partir do momento que a gente pegar, só, essa cadeira agora será destinada, usada só no púlpito. Acabou. É separada, ela é santa para o púlpito. Ah, ela faz nada? Não faz nada. Ela só pode ser usada ali. Ah, vou fazer uma reunião aqui, eu junto as cadeiras. Aquelas ali não. É como o elemento da Santa Ceia. As bandejas, os cálices, aquele material é separado para a ceia. Não pode ser usado para mais nada. Essa é bobeira, não é bobeira, não. Não é que aquilo ali se tornou algo sobrenatural, não. Você consagrou aquilo para uma determinada coisa. Tirou, como foi falado aqui, o ordinário, que é comum, constante, para o sagrado. Vamos ver os textos. Olha aí, meus queridos, por gentileza. Mateus 23, 17 e 19. João 10, 36. E 2 Timóteo 2, 21. Mateus 23, 17 e 19, João 10, 36 e 2 Timóteo 2, 21. O que era usado ordinariamente, de uma maneira normal, constantemente, no dia a dia, no cotidiano, agora você não vai usar mais para colocar. Essa palavra aparece nesses três textos. Pode ler, por gentileza? Mateus 23, 17 e 19. Quem achou Mateus? Mateus 23, 17 e 19. 17 e 19, Mateus 19. Então, 17 e 19. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Cegos, pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Então, ele está falando do quê? Do altar e do santuário. Objetos locais que foram separados, que talvez poderiam ser usados normalmente, mas aqui aquele templo foi separado para um determinado fim. João 10, 36. Então, daquele que o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque caímos sobre o Filho de Deus. Então, aquele que o Pai separou e enviou. Então quer dizer o quê? A pessoa como a gente. Somos pessoas do cotidiano, do dia a dia. Mas nós, todos nós, em específico, aqueles que têm um cargo que foi nomeado, foram ungidos, foram separados. Agora você não é mais uma pessoa que vai andar normalmente no dia a dia. Você está separado para uma finalidade específica, para um ofício. Evangelista, presbítero, missionário, pastor. Já não somos mais umas pessoas do dia a dia. Temos um ofício separado. 2 Timóteo 2, 21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então o que diz aí? Somos separados para boa obra. Nós somos separados para isso. Totalmente separados para a boa obra. Essas palavras que ocorrem com mais frequência no Novo Testamento, ela vem várias vezes, também trazendo a ideia de santidade, aplicado a Deus, aplicado a Jesus, não somente a coisas, mas a um modo geral, com a ideia também de livre de profanação. O que é isso? Algo separado que não pode ser tocado, maculado e manchado. Vamos ver os textos? São vários textos, porque essa palavra se repete várias vezes. Atos 2, 27. Quem vai ler Atos 2, 27? Levanta a mão. Presbítero. Atos 13, 34 e 35. Missionário. 1 Timóteo 2, 8. Evangelista. Tito 1, 8. O Wellington. Então, Atos 2, 27. Atos 13, 34 e 35. E 1 Timóteo 2, 8 e Tito 1, 8. Quem achou pode ler. Atos 2, 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, qual é aí?
não permitirás que teu santo veja corrupção. Qual a ideia? É algo separado que não será mais atingido, não será mais maculado, não será mais manchado. Então, é uma ideia muito mais profunda. Você não foi só separado, como também será protegido. Atos 13, 34 e 35. E que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse o assunto. As santas e fiéis bênçãos de Davi os darei. Também em outro salmo diz: não permitirá que teus servos vejam corrupção. Então o que ele diz aí? Jamais ressuscitou para jamais ver a corrupção. Então essa ideia de santidade aqui é muito mais pesada. Não é apenas que separou por um momento, separou em definitivo. Jamais. Você está separado, jamais vai voltar a ter aquele contato que tinha antes com a iniquidade ou com o pecado. 1 Timóteo 2,8. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Levantando mãos santas, mãos que foram separadas para o serviço. E essas mãos não podem mais se levantar nem para contenda e nem para manifestação de ira. A ideia agora dessa palavra é essa. É alguém ou algo, mas voltado até para a pessoa que foi separada para não mais ter contato com o profano, com o sujo, com o pecado. Tito 1,8. Mas hospitaleiro, amigo bem, sensato, justo, consagrado, que tem equilíbrio. Então quer dizer, consagrado que tem equilíbrio, mais uma vez separado. Mas tem mais uns dois textos aqui que eu quero que a gente leia. Hebreus 7, 26 e Apocalipse 15, 4. Hebreus 7, 26, Apocalipse 15, 4. Hebreus 7, 26. Porque o que lhes convinha para o sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. O que diz aí? Era necessário que a gente tivesse um sumo sacerdote que fosse separado do pecado. Porque antigamente os sumos sacerdotes tinham que oferecer por ele sacrifício para depois oferecer por nós. E aí corria o risco de quando ele entrasse no santo do santo lugar, não voltar vivo. Aí era necessário que se levantasse um sumo sacerdote que realmente fosse santo, imaculado, livre do pecado. Quem? Jesus Cristo. Que não ofereceu sacrifício mais por ele, mas por nós. Agora Apocalipse 15, versículo 4. 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações irão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então a ideia, qual é a ideia dessa palavra? Não só apenas uma pessoa que se separou, foi separada por Deus, mas a pessoa agora começa a ter uma participação ativa. Qual seria essa participação? Ela foi separada e ela atende todas as exigências morais da religião. Todas as exigências da Bíblia. Então olha a diferença. Antes alguém podia ser separado e não ser santificado, não viver conforme a separação que ele teve. Agora essa palavra já demonstra outra coisa, o que? Alguém que foi separado e vive conforme a separação que ele recebeu. Então, como o caso de Jesus, ele foi separado e viveu. Aí fala sobre as mãos santas. Mas as mãos que levantam para ungir, não pode ser às vezes as mãos que levantam para pecar. A ideia agora dessa palavra é mais intensa. Antes era um ato isolado de Deus nos separando. Agora essa palavra aqui que aparece com mais frequência, qual é a ideia? Que Deus nos separou, mas que nós temos que tomar a nossa postura que vivemos separadamente. Certo? Queridos, agora tem uma outra palavra, outra expressão que nós vamos ver, tem muitos textos também. Vamos lá, dar os textos, eu quero vou ler isso, vou ler aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 7, 11. Ok? Presbítero. Aí, por exemplo, a profecia está em Coríntios, e também 11, 2, tá? 2 Coríntios 7, 11 e 11, 2. Filipenses 4, 8. Quem? Filipenses 4, 8, evangelista. 1 Timóteo 5, 22. Wellington. Tiago 3, 17. Missionário.
Vamos lá então, 2 Coríntios 7, 11 e 11 e 12. Porque quando o cuidado não produziu isso, mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que medida em tudo desses provas de estares inocentes neste assunto. 11 e 2. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vós tenho preparado para vós apresentar como virgem puro a um só esposo, que é Cristo. Qual a ideia desse texto aí? Que agora a pessoa que foi separada, agora desfruta da liberdade do pecado. A pessoa separada agora, esse sentido dessa palavra, é muito mais profundo. Ela já traz um pouquinho lá da libertação. Uma pessoa que foi separada está livre do pecado. Não só do jugo do pecado, não só da influência, mas ela consegue viver sem pecado. A pessoa não peca mais, não é isso que eu estou falando. Ela não é mais fortemente dominada pelo pecado. Ela já tem uma predisposição em fugir do pecado. Essa é a ideia. Já muda agora. É uma santidade, é uma santificação que tem a parceria. Deus separou, o Espírito Santo orienta e a pessoa toma a atitude de sair da situação de pecado. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então o que diz? Agora a pessoa vai estar coordenando e ordenando e selecionando o que ele vai pensar. Bom, isso eu não vou pensar. Isso não vai ocupar minha mente. Passou. Meu pai dizia muito um dito popular que falava o seguinte: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça. Até achava absurdo isso. Mas realmente, você está no ponto de ônibus, está parado, ele me pousou. Mas você pode impedir que ele faça ninho. Você não pode impedir que venha os maus pensamentos. Você não tem como evitar. Não tem como. Mas você pode impedir que ele faça ninho. Que ele fique ali, ó, andando, enchendo, persuadindo, induzindo, questionando. Você pode impedir sim que ele faça ninho. Veio o pensamento ruim? Eu repreendo em nome de Jesus, eu não quero pensar nisso. Vou cantar um louvor, vou ler um texto. Isso já é a santificação com a sua participação direta. O lado ético da santificação. Tiago agora, não, primeiro a Timóteo 5:22. Não imponhas apressadamente as mãos sobre ninguém, e não sejas participante dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Aí diz o quê? Conserva-te a ti mesmo puro. Qual a ideia que Paulo está passando aqui? Timóteo, você tem como se santificar. Não participe do pecado alheio. O pessoal está pecando, deixa esse pecado. Mas você não toma parte daquilo. Tem alguém botando piada sobre o nome de Deus. Não toma parte daquilo. Tem alguém falando do outro. Não toma parte daquilo. Eu tenho que me conservar puro. Mas todo mundo lá em casa está fazendo isso. Não tenho compromisso com todo mundo. Tenho compromisso com Deus. É a ideia contrária do chuchu. O chuchu, onde que ele cai, ele pega gosto. Você tem que ter seu sal. Aonde você passa, você deixa gosto. Você já tomaram por acidente? Eu já tomei por acidente. Coloquei no lugar de açúcar no leite, coloquei sal. É horrível. Fica aquele gosto salgado até tirar da boca. Porque aonde o sal passa, ele deixa o sabor dele. Mesmo que não é, ele está ali, mas ele deixa mal. Alguém colocou sal aqui. Não é assim? Pô, agora sem sal, e faltou o sal. Feijão, e faltou o sal. E colocaram sal demais. Não tem jeito. Aonde o sal passa, deixa marca. Assim tem que ser a sua santidade, a sua santificação. Aonde você está, deixa marca. Opa, meu pai trabalhou muito tempo na Telege. Eu acho que o presbítero passa muito por isso. Trabalhar com peão, só Jesus. O que você ouve, uma vez estava fazendo uma obra, eu cheguei e falei com o cara: meu amigo, você treina para falar isso em casa? Você tem que treinar. Você fala muita besteira de uma vez. Você deve ficar na frente do espelho e falar: amanhã eu vou falar isso, besteira. Você não pode tirar isso da sua cabeça de repente. E meu pai, aonde ele chegava, não só por ele ser chefe, porque tinha outros chefes que se envolviam,
pessoal vai ao fundo desse assunto, chegou o seu Camargo aí, não gosta disso não. Ele é crente e não gosta disso não. Quer dizer, ele deixava transparecer fortemente a sua santificação. Ele mostrava, eu sou santo, eu sou separado e vivo assim. É isso que Paulo fala, conserva-te puro. Não importa o que está igual, conserva-te puro. É igual exemplo aí, vamos supor que a gente combine, olha gente, na noite da volta, todos nós vamos vir vestidos de branco. Roupa, sapato, tudo de branco. Como você vai vir andando na rua se tiver chovido, chiando quando é posicionado, né? Chiando, você não vai querer sujar sua roupa branca. É isso que é a ideia desse texto de santidade, de santificação. Eu vou fazer a minha parte, se possível, vou levar um paninho que quando chegar na porta da igreja, vou passar o sapato para ele entrar branco. Essa que é a ideia de santificação, uma palavra voltada para o lado ético. Agora, Tiago 3,17. Mas a sabedoria do alto vem primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Como que diz aí? Sem parcialidade, sem hipocrisia, uma atitude ética. Uma pessoa que é santa, separada em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. E separada é diferente. Eu saí semana passada, retrasada, não me lembro direito, com a minha filha Amélia para comprar uma coca. Agora pode, né? Queridos, ela me surpreendeu assustadora e positivamente. Vou comprar coca, ela fica com dinheiro, gosta, pode desculpar. Eu quero que o dinheiro faça isso com o dinheiro dela, né? Mas por enquanto não dá. Aí ela pagou a coca, eu dei 10 reais, não lembro direito. E ela veio contando dinheiro e disse, pai, a moça me deu dinheiro a mais e ela vai voltando. Ela nem esperou falar, minha filha, não devolver não. Ela, pai, a moça deu dinheiro a mais e já voltou para devolver. Aí depois ela foi lá e devolveu. Seu filho, parabéns, meu filho. Nossa, o senhor nem ouviu falar que tem filho que faz de tonto, né? Pegou dinheiro a mais. Pode não falar nada, não vai falar nada. O problema é que ele deu. Então ela já começou a tomar uma postura ética de santificação, uma pessoa separada. Amém? Agora, queridos, a quarta palavra que o Velho Testamento, que o Novo Testamento nos apresenta, no sentido muito mais forte, agora tem uma diferença. As três primeiras palavras, a primeira palavra falava de coisas, de objetos separados. A segunda palavra era empregada para coisas e pessoas, até se referindo a Cristo, numa santificação onde a pessoa não mais seria contaminada. Lembra disso? Estão lembrando? Estou conseguindo passar direitinho? Então, qual foi a primeira palavra que nós falamos no Novo Testamento? Separado, coisas santas, separadas para utilizar na casa de Deus. Era um uso cotidiano, um uso normal, mas a partir de então era uso exclusivo para Deus. Segundo, eram coisas que eram separadas e, citando em termos de pessoas, Deus e Jesus, que foram separados do pecado e não voltariam mais a se contaminar, ter contato, não que tivessem antes, é que aquilo não poderia mais alcançá-los. A terceira palavra era mais a questão nossa ética e moral. Certo? Vamos dar um exemplo? A diferença agora dessa palavra. O Wellington é separado? Foi tirado do mundo e é colocado aqui. Qual a diferença da separação do Wellington para o presbítero Carlos? Tem uma diferença aí. Qual é? O Wellington separado, o que ele faz, com todo respeito, qualquer pessoa poderia fazer. A missionária pode estar aqui mexendo o som, a Ellen, cada um pode fazer isso. A evangelista. Agora, qual é a diferença do presbítero Carlos? Ele foi separado para ser presbítero. Ninguém pode fazer o que o presbítero faz, porque ele é separado para isso. É esse significado que essa palavra traz agora. Pessoas separadas e dedicadas especificamente para o serviço da casa de Deus. Mudou. Antes era o que? Eu estou separado meramente do pecado. Meramente para a gente, diante da próxima palavra. Então, eu estou separado do pecado. Me separei da bebida, das drogas, da prostituição, da fofoca, me separei. Deus me separou e eu estou vivendo uma vida ética e moralmente correta. Agora não. Além de separado, olha como que pesa. Eu estou estudando, eu falo, Jesus, o negócio
negócio é pesado, rapaz, o negócio é quase complicado. Já estou separado no mundo, olha só o grau nosso de responsabilidade e de importância para Deus. Todos nós já fomos como Érico. Estão entendendo? Amém? Já fomos meramente separados do mundo, que já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. Agora, além de separados do mundo, lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro, além de eu ter uma vida ética e moralmente falando correta, agora nós somos separados especificamente para servir a Deus. O presbítero tem duas separações, mais pesado ainda: ministro de louvor e presbítero. A missionária tem duas separações, que é também ministra e missionária. Então, queridos, a gente não pode, sob circunstância nenhuma, ficarmos meramente sentados assistindo a um culto ou a um evento da igreja, porque nós somos separados para servir aonde? No altar. Separados para servir a Deus. E Ele não separa todo mundo. Prova disso. O que ele diz lá na carta de Paulo? Uns para apóstolos, outros para isso, outros para aquilo. Então Deus nos separou e nos consagrou. Então essa palavra que nós vamos ver agora, a ideia é o quê? De separados para um ofício na obra de Deus. Eu sou separado para ser pastor. Eu não posso falar, não, gente, eu estava conversando, né, com uma pessoa aí, a pessoa assim, olha, eu não aguento mais, eu vou parar, não quero mais ser isso. Olha, eu poderia ter poderes para falar, você está liberado. Bom, né? Eu não quero não, está liberado. Vamos. Olha só, isso é uma coisa, eu sou com Deus, falei com a pessoa. Uma coisa, eu sou com Deus. Tomara que isso não afete a família. Deus depende de poder até liberar. Ah, eu falei com a pessoa assim, com o cidadão. Eu nunca vi Deus fazer isso na minha vida. Olha, meu filho, está liberado, tá, está muito cansado, está bom, liberado, vai embora para casa, fica só assistindo sentado. Mas de repente, ele abre uma exceção para você. Quem sabe, né? Deus te separou, não está bom, você está cansado. Você vai só assistir o culto. Porque nós somos separados para isso. Aí, queridos, antes de a gente ler os textos, vamos puxar a memória para o ministério de Jesus. Como seguiu Jesus? Uma multidão. Toda aquela multidão virou discípulo? Não. 500 viraram seguidores mais próximos. Daqueles 500 todos eram discípulos? Não. Separou 120. Daqueles 120 separou 12. Então essa é a ideia. Aqueles 12 estavam incumbidos de levarem a palavra adiante. Foram aqueles 12 que deram continuidade à obra que Cristo começou. Ah, pastor, mas e Judas? Judas fez a obra que ele foi chamado. Bom ou ruim, ele fez a obra. Ah, papai, quem Jesus falou na hora sacerdotal? Pai, nenhum deles se perdoou ao seu filho da perdição, mas se não fosse Judas, ia ser Manuel, ia ser Pedro, ia ser alguém tinha que fazer aquele serviço. Foi Judas. Então, queridos, a palavra agora que nós vamos ver, os textos que vocês estarão lendo, são palavras que a pessoa foi separada do mundo para se tornar uma cristã. E agora, no meio do cristianismo, ela foi separada para ser usado especificamente por Deus. Certo? Vamos lá? Primeiro texto, Lucas 1,70, ok? Presbítero. Efésios 3,5, evangelista. 2 de Pedro 1,21, missionário. E Efésios 5,27. Quem achou pode ler, os que foram selecionados. Lucas 1,70. Como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Então, como prometera desde a antiguidade pela boca dos seus santos profetas. Pessoas que foram separadas para o ofício de profeta. Vamos lá. Elas não eram só santas. Eram santas e eram profetas. Efésios 3,5. O qual
qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Opa, olha o que ele diz, é interessante, não foi revelado aos homens, aos filhos dos homens, a eles não, mas se revelou aos seus separados e enviados. O que é isso? Santos separados. Apóstolo quer dizer enviado. Então Deus separou aos santos apóstolos. Certo? Vamos lá. 2 de Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas aos homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. O que ele está falando aí? As profecias que estão na Bíblia não foi produzida, a profecia não foi produzida por homens naturais. Não foi o homem que inventou, vou escrever isso agora. Não. Foi passado a homens santos. Quer dizer o quê? O presbítero pode escrever na Bíblia? O Hélio pode escrever na Bíblia? Eu posso escrever na Bíblia? Não. Homens que foram separados para escrever a Bíblia. Davi, Pedro, é fácil a gente constatar isso. Quantos reis tiveram na Bíblia? Um monte. Todos eles têm escrito na Bíblia? Quase nenhum. Quantos profetas passaram? 40 no mínimo. Todos eles têm? Pelo contrário, só Samuel. Aí vamos para os apóstolos. Foram 12 apóstolos. Quantos que escreveram a Bíblia? Pouquíssimos. Mateus, Marcos, João, Paulo, Tiago. Lucas não foi apóstolo não, tá, Cris? Lucas foi um pesquisador que passou a ideia do que ele tinha achado. Então, o que a gente quer ver aqui, queridos? A ideia dessa palavra de santificação, separado de santo, são pessoas que foram separadas para um ofício específico da igreja. Foi isso. Quer ver um exemplo bíblico para isso? Qual é a ideia de apóstolo? Quando diz lá o dom de apóstolo. Qual é a ideia de dom de apóstolo? O que os apóstolos mais fizeram? Abrir a igreja. Fundaram o trabalho. Então qual era o ministério deles? Fundar o trabalho. Abrir igreja. Não estou falando dessa igrejinha que o cara... Não, estou falando de fundar trabalho sério. Coisa consistente, coisa séria. Judas não pôde, não fez nada para ajudar, tirando a parte importante que ele participou. Mas Paulo, o que os outros não fizeram, o apóstolo Paulo fez com sobra. Então, o que eu quero dizer com isso, queridos? Cada um tem um chamado específico. Deus separa e capacita para isso. Certo? Vamos lá. Efésios 5:27, mas tem mais dois, eu queria que vocês me ajudassem. Colossenses 1:22, evangelista. 1 de Pedro 1:15 e 16, missionário. Vamos lá. Efésios 5:27, Wellington. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou nem qualquer coisa parecida, mas para que seja santa e sem mácula. Para que seja santo, Sem mácula. sem mácula. Qual a ideia? Te chamou para um ofício. E como você tem que desempenhar esse ofício? Sem mácula, sem mancha, sem pecado. Queridos, eu quero... Até parece aqui escola de líderes, né? Mas dá para você imaginar a gravidade e a seriedade e, consequentemente, a responsabilidade que está sobre você como obreiro, como oficial? O Edson vai chegar lá ainda. Eu vou chegar lá e vai ser separado para uma função específica. E a ideia nossa era apenas de explorar o tema santificação. Mas olha como que ficou muito mais intenso. Nós somos separados quantas vezes? No mínimo 2 vezes. Do mundo e da própria igreja. Fomos tirados do mundo para servir na igreja. E fomos separados dentro da igreja para servir a Deus. Então, queridos, a gente tem que abraçar essa oportunidade de maneira muito grande e responsável. É privilégio. Olha só, quantas... Vamos lá. Talvez não vai saber com detalhe. Mas quantos parentes na sua árvore genealógica, não vamos dizer não, do seu bisavô até você, quantos tem? Um monte. E Deus escolheu quem? Você. Olha só.
na igreja. Mas na igreja tem medo. Pode escolher você. Tem gente que está em igreja menor que a nossa e até hoje não conseguiu nem ser nomeado, vai ficar na porta em pé. Privilégios. Grandes privilégios, grandes responsabilidades. Mas são grandes privilégios. Certo? Vamos lá, vamos ler? Colossenses 1:22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, qual é a ideia aqui, queridos? A ideia de santificação é essa última palavra aqui. Que nós somos separados do mundo, somos separados da igreja para servir a Deus, mas como quer dizer serviço a Deus? Santos e irrepreensíveis. Essa que é a palavra que o Novo Testamento traz com mais força ainda. Qual é a palavra? Somos separados duplamente. Para levarmos uma vida longe do pecado, levarmos uma vida de serviço e santificação. Próximo texto, 1 de Pedro 1:15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver. Portanto, o Espírito está, sede santo, porque eu sou santo. Aí ele fala clara e abertamente como sedição na maneira de viver, começando aquele que vos chamou, e lógico que aquele que vos chamou, nos chamou para uma obra que também é santa. Então quer dizer, eu tenho que ter uma conduta santa e tenho que ter um serviço santo. Eu não posso servir a Deus como que eu trabalho lá fora. Eu tenho que ter mais atitudes separadas, de mais destaque. Vou dar um exemplo. A missionária Hélia vai trabalhar lá, ela vai trabalhar às vezes chateada, contrariada. Como que ela tem que fazer a obra de Deus aqui? Da mesma forma? Não. Você pode dar uma coisa no presbítero, ele falou que ele consegue fazer isso e tem que ser isso. Os problemas lá de fora ele não traz, não pode. Fabiana foi lá e cortou o cabelo do Éder e não gostou do corte. Ela não pode chegar aqui chateada e também não pode ficar chateada, sem problema lá de fora. Aqui tem que servir a Deus com santidade, com santificação e separado, totalmente diferente. Certo? Bom, agora nós vimos os adjetivos sobre a santificação. Agora nós vamos ver o substantivo, a palavra própria para santificação e santidade. Qual o vocabulário, qual a palavra que o Novo Testamento mais usa para a santificação? Essa palavra, ela acontece 10 vezes no Novo Testamento. A palavra que nós vamos ver agora. Tá? Ela acontece 10 vezes. Vamos abrir nossas Bíblias? Romanos 6:19. Vamos ler só dois textos para a gente poder agilizar mais. Romanos 6:19 e 1 Coríntios 1:10. Romanos 6:19, 1 Coríntios 1:10. Falo com o homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como a carne deseja os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecerei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então essa palavra aparece mais 10 vezes, mais 9 vezes. Diz o que aí? Ele até sutil. Assim como você usou, deixou, ofereceu o seu corpo, os seus membros para a impureza, agora você tem que oferecer o seu corpo para a santificação. Mão, pé, cabeça. Então, essa palavra santificação, nesse sentido, aparece mais 9 vezes, e nós vamos ver mais uma vez ela aí, 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, qual é a ideia dessa palavra? Ela ainda vem com a ideia de ética, mas qual é a ideia? É você pegar, renunciar ao pecado radicalmente e consagrar todos os seus bens, todos os seus órgãos para a santificação. Moralmente, mas a ideia é isso, né? Como Jesus fala, se o seu olho não for puro, todo o seu corpo ficará em trevas. Então qual é a ideia? Que o seu olho também seja separado para servir a Deus, que sua boca seja separada para servir a Deus, que os seus ouvidos, você separe os seus ouvidos para servir a Deus, você separe os seus pés para servir a Deus, certo?
palavra que aparece também com frequência vamos ver aqui. Essa palavra nós já falamos, é atribuída a Deus, né? E não somente a Ele, mas projeta-se como característica especial do Espírito Santo, porque os crentes são santificados. Olha aí sua Bíblia, João 17, 11 e 1 João 12, 20. João 17, 11 e 1 João 12, 20. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao posto que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, e me destes para que eles sejam um, assim como nós. Então quer dizer, qual a ideia? Para que eles sejam um, assim como nós. Quer dizer, a ideia de Jesus está passando o seguinte: aquela santidade que nós temos, Pai, que pode ser projetada neles, aquela capacidade, aquela característica de sermos separados do pecado e não sermos mais atingidos por eles, e muito menos dominados, que o Senhor projete nos teus filhos também. 1 João 2,20. E vós possuís a unção que procede do Santo, e tudo tens conhecimento. Então quer dizer, procede dos santos a mesma ideia, como que fluiu de Deus possa nos atingir. Queridos, mais uma palavra que é voltada para o serviço, que aparece aqui algumas vezes. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses 2,13. 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, como Deus escolheu para a santificação. Então, queridos, para a gente terminar que a hora fogo, em Jesus, amado. Então, atraso o almoço de vocês, e agora eu virei mestre cuca, eu que faço. Então, é uma prova danada. Gente, é muito mais fácil fazer sermão do que fazer comigo. Meu Deus do céu, fazer sermão é muito mais fácil, pelo menos para mim. Queridos, nós vamos agora definir o que é santificação. Até se tiver um papel, uma caneta, quiser anotar, embora que essa semana nós vamos reproduzir isso, porque depois nós vamos entrar sobre a natureza da santificação. Aí é um assunto que eu quero começar e terminar todo ele num dia só. O que seria santificação diante do que nós já estamos vendo das palavras, dos adjetivos? Santificação, segundo aqui nosso livro de base, que é Teologia do Berkoff, Catecismo de Westminster, diz assim: santificação, pode-se definir santificação como a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador, justificado da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o capacita a praticar boas obras. Então vamos por parte. Santificação como a graciosa e contínua operação do Espírito Santo. O que quer dizer a palavra graciosa? Uma atitude que nós não merecemos. É uma graça do Espírito Santo. A gente não merece ser santificado. Nós não merecemos. Temos essa vitória sobre o pecado. Nós não merecemos. É uma ação contínua. Vamos deixar claro. Há uma diferença enorme. A gente já sabe disso aqui. Todo mundo tem um bom tempo de igreja. Mas nós sabemos. Conversão, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ela falou uma coisa que eu discordei nela. A gente procura sempre ser educado, né? Tem hora que você tem que interromper e falar, mano, é errado. Estava conversando com uma pessoa, ela virou para mim assim: não, pastor, porque eu estou me convertendo a cada dia. Assim, não, convertendo a cada dia não. Conversão é um ato imediato. Se converter, ponto final. Não, porque tem coisa que eu estou mudando. Não. Conversão é imediata. Ponto final. Salvação também, ponto final. Tu está salvo. Ou foi salvo. A santificação, como diz aqui, é graciosa e contínua operação do Espírito Santo. Você vai sendo santificado. É um processo.
que Ele age em nós. Cada dia Ele vai puxando a orelha, cada dia Ele vai cortando aqui, cortando ali, cada dia Ele vai te desprendendo. Aí continua. Santificação é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual Ele liberta o pecador justificado da corrupção do pecado. Então, a obra de santificação começa assim que você é justificado. Quem quer ser justificado? Diante de Deus, por Jesus Cristo. Então, assim que você entregou a vida a Jesus, começa imediatamente o processo da santificação. Aí diz o quê? Renova toda a sua natureza à imagem de Deus. Quer dizer, o pecado, ela denigriu, ela manchou, maculou, feriu, arranhou, não sei o nome que você quer dar, a imagem de Deus que você tinha. Aonde você herdou essa imagem de Deus? Aonde? Não. Aonde você herdou a imagem de Deus? Aonde você ganhou a imagem de Deus? Na criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali, quando nós somos feitos em Adão, ganhamos de graça. Aí, com o passar do tempo, o pecado foi arranhando, denegrindo, manchando, maculando. Nós conseguimos destruir tudo. Aí, quando você aceita Cristo, quando você se entrega a Cristo, o Espírito Santo começa a renovar essa imagem. Aí, Cristo, pode observar uma coisa interessante? Quer ver? A maioria aqui, eu acho que só eu e ele praticamente fomos criados na igreja. Havia coisas que antes você participava, antes de vir para a igreja, que no começo da sua caminhada não te incomodava tanto. Hoje, se acontecer algo parecido, você já fica até revoltado. Você se aceita. Fala a palavra hoje. A pessoa, eu falo a palavra, não. Se você citar um, meu Deus do céu, que é isso? Quem sou eu? O que está acontecendo comigo? Antes você falava como se estivesse bebendo água. Hoje você não aceita. Hoje eu vou até além. Tem sensações e sentimentos que antes você lutava, hoje você nem aceita. Se passar preso, que absurdo, o que é isso? O que é isso? É a ação do Espírito Santo que vai renovando a ação, vai renovando a imagem de Deus em você. Olha que coisa. Você passa isso todo dia. Agora você começa a se aprofundar na técnica, na palavra, você fala, rapaz, é isso mesmo que acontece. Isso mesmo. Antes de ouvir uma musiquinha, agora você vai, música chata, tá amarrado. Aí você olha os outros fazer o que você fazia e fala, que coisa ridícula, o que ele está fazendo? Você fazia até com mais intensidade. Agora você olha, sei lá, gente, que coisa absurda. O que é isso? A imagem de Deus vai sendo renovada em você. Quer ver outra coisa? Vamos para o lado positivo? Às vezes tinha dias que você dormia sem orar. Passava um dia sem ler a Bíblia. Hoje você consegue fazer isso? É um absurdo. Você é tão natural na sua vida ler a Bíblia e orar que tem negócio de orar. Não tem mais isso, porque se tornou algo comum na sua vida. Quem fez isso? A ação graciosa do Espírito Santo que continua, que está renovando a imagem de Deus em você. Você já tinha visto santificação desse modo? A imagem de Deus sendo renovada em você? Que é uma coisa até poética, né? Até bonita. Rapaz, olha que coisa bonita que é isso. Cada dia que passa, a imagem de Deus vai se formando em mim de novo. Eu vou parecendo mais com Deus. Eu estou ficando mais ético como Deus. Eu estou falando como Deus, estou pensando como Deus. É isso que isso que é santificação. Qual é a ideia que a gente tem da santificação? Geralmente é o lado só negativo. Eu faço isso, corto isso. E o lado positivo, que é cada dia que passa, você vai se parecendo com Jesus. E a imagem de Deus, quantos anos atrás que foi te dado? Muitos anos, não tem como. Foi na criação do mundo. O Espírito Santo tem a capacidade de consertar. Desde essa parede, com essa mesa. Fica muito tempo sem ser lixado e pintado. Para chegar uma hora que não vai ter conserto. A ferrugem acabou com ela. O mofo acabou com a parede. O piso ficou tão manchado que não tem mais. Opa! Dependendo do que cai, se demorar a lavar, o que acontece? Não sai mais. Não sai mais.
Quantos anos que a imagem de Deus foi colocada em você estava sendo manchada? O Espírito Santo é tão poderoso, depois de tantos anos, ele vai deixar a imagem de Deus intacta em você. Mas quando isso acontecer, você vai estar lá no céu. É lógico, é evidente. Certo? Então, o que é a definição de santificação? Santificação é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, pela qual ele liberta o pecador justificado da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o primordial, e o capacita a praticar boas obras. Antes, se você tinha aversão, eu vou ajudar fulano, nada, eu vou ser, agora não, ele vai te capacitando, ele vai te dando condição, ele vai te habilitando a fazer as boas obras. Amém? Então, semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos estar, independente do feriado, tá? Nós vamos estar falando sobre a natureza da santificação. Tá? Mas essa semana a gente imprime esse estudo, consegue, né? Você não consegue, né?